Olá, pessoal! Bem-vindo novamente ao meu canal. Eu sou a professora Cristiana Duran e hoje eu não vou comentar uma questão. Hoje eu vou falar sobre gestão por competências e vou começar falando do próprio conceito de competência. Eu tenho recebido muitas dúvidas no meu e-mail, aliás, anota aí, cristianaduran@gmail.com. Você também pode enviar sua dúvida para mim. E eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito de gestão por competências. De forma geral, o tema realmente é um pouco complexo para quem não é da área de gestão de pessoas. Mas não se preocupe que agora essa dúvida sua vai morrer, porque a gente vai matar ela aqui na unha. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre competência especificamente. Antes da gente falar do que é gestão por competência, você precisa entender o que é competência. E não é esse bicho de 7 cabeças que você está pensando. Muita gente que não é da área e fica achando assim: cara, eu não entendo nada desse negócio de gestão de competência. O que é competência? Não, mas não tem problema não. Você vai entender agora. Vem comigo. Primeira coisa, competência foi compreendido primeiramente como aquilo que era expresso no trabalho, uma qualificação de uma pessoa no trabalho. Então assim, fulano é competente para aquilo, fulano é competente para exercer essa função. Isso era um primeiro entendimento, né? E aí, e muita gente, quando a gente fala isso, as pessoas entendem o que é. E aí esse conceito foi evoluindo ao longo do tempo. E existem duas correntes principais que debateram o que é competência. Uma primeira corrente entende competência como um estoque de qualificações, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que qualificam uma pessoa para um determinado trabalho. Então, essa primeira corrente trouxe essa primeira definição que até hoje ainda né, esse conceito ainda se agrega aos conceitos mais modernos. Então é importante a gente entender o que é o famoso chá, né? Que são as primeiras letras das palavras conhecimento, habilidades e atitudes. Chá. O que é conhecimento? Conhecimento é o que a pessoa sabe, né? É aquilo que ela tem agregado na cabeça dela de conhecimento sobre aquele assunto ou sobre aquele trabalho, enfim. É o que ela sabe. É o saber, né? Que eles falam. A habilidade é aquilo que a pessoa sabe fazer. Então é aquilo que na prática ela aprendeu, né? Que ela desenvolveu, né? Treinou, aprendeu fazendo, aprendeu observando, enfim, e agregou ao seu estoque, né? De conhecimentos, ou no que a gente chama de estoque de qualificações, digamos assim. E a atitude é aquilo que a pessoa quer fazer, aquela que a pessoa de fato chega a fazer porque ela está a fim de fazer, quer fazer, enfim, de alguma forma, é aquilo que ela demonstra, então, interesse em fazer e forma, então, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí, o que essa primeira corrente diz? Olha, se você tem um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, não basta a pessoa saber, a pessoa tem que saber, tem que ter o saber, tem que saber fazer e tem que querer fazer para que você fale assim, ela tem essa competência, ok? Essa é a primeira corrente. A segunda corrente que veio explicar competência já evoluiu um pouquinho e deu um outro aspecto e falou que a competência vai se relacionar não a um estoque de qualificações, mas as realizações que a pessoa realiza, né, tem no trabalho. Aquilo que a pessoa de fato agrega, aqueles resultados, aquilo que é observado naquela pessoa. Então eu não tenho que saber, eu não tenho que medir esse conhecimento, observar a habilidade e tal. Eu tenho que saber o seguinte: ela entregou, ela fez, então ela tem essa competência. Veja, são duas correntes. E hoje a evolução que se tem a respeito do assunto é o seguinte: competência, de forma geral, ela está muito ligada a essa questão, sim, do resultado, mas também desse estoque de qualificação, porque não é o resultado pelo resultado em si, né? Esse resultado, ele tem que agregar alguma coisa. Então não adianta assim, se eu disser assim, eu sei costurar, ok? Então eu tenho conhecimento. E eu sei sobre costura, eu sei costurar e eu gosto de costurar, quero costurar, ok. Mas isso no trabalho traz algum resultado? Não. No trabalho, não. Eu trabalho no tribunal, não. Não vou trabalhar com isso. Então, essa não é uma competência nesse contexto. Por quê? Porque não agrega, porque não é um resultado que vai me trazer, não vai ser aplicado no trabalho. E a competência hoje é algo que você precisa observar no desempenho da pessoa. Então, sim, o que é o desempenho em si? O desempenho é a expressão da competência, certo? Tem uma figura, eu vou colocar agora aqui na tela para vocês verem.
É isso aí. Essa figura, ela é trazida por Carbone e outros autores no livro Gestão por Competências e Gestão do Conhecimento. É uma figura de Fleury que traz a competência como fonte de valor. O que significa? Vamos entender a competência humana como, sinteticamente, né, numa clara definição, mas eu vou falar a definição aqui e vou explicar cada parte dela. Competências, então, seriam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, resgatando lá a primeira corrente, expressas. Então, essas combinações, quando você vai combinando, o que você sabe, o que você tem de conhecimento, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você quer fazer, que você tem a oportunidade de expressar no seu trabalho, enfim. Essas combinações expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, vejam, você precisa contextualizar, senão não adianta, né? Eu sei um monte de coisa, eu tenho habilidade de um monte de coisa, tá? Mas o que eu uso de fato no meu trabalho, né? Que realmente a organização vai dar valor e vai né, ajudar a organização a cumprir a sua missão, né? Então, expressas pelo desempenho que agregam valor a pessoas e organizações. Então, essas combinações, elas são reveladas pelas pessoas dentro das situações profissionais. Estão muito ligadas, então, à própria estratégia da organização. A organização, quando ela alinha essa estratégia, fala, eu vou fazer uma gestão por competências, significa que eu vou observar esse desempenho e vou dizer, entre aspas, né? Porque a organização não diz, mas eu vou dizer, valorizar, de fato usar aquilo que agrega. E agrega o quê? Agrega valor econômico e valor social. Então, resgatando aqui, é aquilo que agrega valor à pessoa. Então, a pessoa, quando expressa esse desempenho no trabalho, para ela, né, agrega valor. Ela é um profissional melhor, ela é um profissional reconhecido, ela está se desenvolvendo profissionalmente, e isso, né, agrega. E agrega a própria organização. Por quê? Porque quando ela expressa esse desempenho no trabalho, a organização também ganha. E ganha em termos econômicos, não necessariamente de lucro a gente está falando, mas ganha em termos de competitividade, ganha em termos de atendimento ao cliente, cliente satisfeito, porque a gente também tem que trazer muito para a realidade, inclusive da realidade pública. Não necessariamente está tão ligado ao lucro em si, né? Mas o que a organização busca. Por isso que é tão importante alinhar a própria estratégia da organização, ok? Então, agora a questão de, né, conceito que eu falei aqui, no fato que é essa competência? É esse estoque que a pessoa tem, uma combinação desses conhecimentos, habilidades, atitudes expressos no trabalho, né, num contexto organizacional e que de alguma forma agrega valor à pessoa e valor à organização. Isso é competência. Então a competência precisa ser reconhecida pelo outro. Não é eu dizer somente que eu tenho, que eu sei. Eu sei, disso aqui eu entendo, tá? Mas é o que as pessoas conseguem reconhecer no seu trabalho, no seu contexto de trabalho, aquilo que de fato agregam, você entrega um resultado, você agrega valor. Ok? Isso é competência, tá vendo? Olha só. Não é tão difícil assim. Você no seu trabalho hoje, digamos que pense no seu trabalho. Não tem uma pessoa que às vezes faz uma coisa ali daquele, né, que é a função dela no trabalho, mas ela faz muito bem. Ela faz com um diferencial, ela faz, ou ela faz com muita qualidade, ela é muito atenciosa naquilo ali. E você fala assim, pô, fulano é super competente naquilo que ele faz. Nossa, pode ter outras coisas que ele não tem, porque existem várias competências. Então, existem outras coisas que ele não tem, mas essa competência eu reconheço. Isso é a competência do que a gente está falando, né? Às vezes é uma competência relacional. Poxa, a pessoa, cara, fulano, mas ele se dá bem com todo mundo, ele é super querido na equipe e tal. É uma competência, relacionamento interpessoal. Então depende muito, né, do contexto de trabalho, a própria estratégia da organização que vai dizer o que é aquela competência. Por isso que mapeamento de competência, por exemplo, não é uma coisa padrão, que você faz aqui e aí tá, você mapeou a competência. Ok, vai ser as mesmas competências para todo mundo. Não existe isso, porque é muito contextualizado no ambiente de trabalho. Começou a clarear? Então, vem comigo. Eu queria, de qualquer forma, antes de terminar esse vídeo, mostrar para vocês o meu livro novo. Coisa linda,
né, pela editora Juspodium. Já está à venda na Juspodium, você pode comprar pelo site. São mais de 800 páginas, com 24 capítulos e mais de 600 questões comentadas. Super atualizado e tá valendo a pena, gente. Eu tentei colocar no livro tudo isso assim de forma muito facilitada, para que você que nunca estudou gestão de pessoas consiga estudar e consiga entender, e para você que já tem algum conhecimento, consiga utilizar na prática. Porque a gente vê às vezes muita teoria e aí a pessoa olha para aquilo, lê e fala assim, tá, e como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Eu tentei trazer isso um pouco também, apesar do foco do livro sem concurso público. Eu tentei trazer sempre para a prática, para que as pessoas consigam visualizar isso. Fica muito mais fácil entender gestão de pessoas quando a gente consegue chegar na prática. Afinal, gente, nós trabalhamos o tempo todo com pessoas. E se nós não estamos gerindo, estamos sendo geridos, não é mesmo? Então, recomendadíssimo, Gestão de Pessoas, Cristiana Duran, editora Juspodium. Até mais, até o próximo vídeo.